Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias na carta de Judas. Nós vamos ler os versos 24 e 25. Todos acharam? Vamos colocar de pé. Diz assim: Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra que lemos nessa noite. E abra a nossa mente e o nosso coração, para que, assim como o teu servo nos escreveu, possamos estar, Senhor Deus, aprendendo, para que haja uma maneira mais correta de viver na tua presença cada dia, aprendendo de ti pela tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Judas, a partir do versículo 5, depois da apresentação dele, que se dá da seguinte forma: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Esse é o desejo do escritor dessa carta às igrejas do Senhor. E ela está ecoando para nós no dia de hoje, né? Então é motivo de muita alegria. Mas a partir do versículo 5, nós já vemos o escritor nos escrevendo da seguinte forma, escrevendo que nós devemos olhar e lembrar-nos das coisas que foram feitas. E ele escreveu essas coisas mostrando, apontando os erros cometidos ao longo da humanidade, da história da humanidade, desde a criação do mundo, e os pecados que foram cometidos e a maneira como Deus reagiu, como Deus agiu de acordo com os acontecimentos que foram se passando. E ele começa no versículo 5 citando ao povo israelita, ao povo judeu que deixou a terra do Egito depois de um período de opressão, onde eles se tornaram escravos do Egito, escravos de Faraó, e trabalhavam ali de forma de escravos mesmo, assim, de opressão completa. Quando a pessoa trabalha como escravo, ele perde totalmente todo o senso de liberdade que uma pessoa pode ter. Ele é diminuído, ele é sufocado em toda a sua existência, as suas esperanças morrem. E assim estava o povo de Israel na terra do Egito. E eles foram tirados por Deus ali com mão poderosa, como em todas as escrituras a palavra de Deus fala isso, que com mão poderosa Deus tirou eles dali e trouxe eles para a terra prometida. Nós sabemos que o acontecimento, as coisas que foram acontecendo durante essa caminhada, Deus se manifestou para eles de todas as formas visíveis que poderia ocorrer naquela viagem. Mas o que é mais interessante e triste é que vê que logo depois de tudo isso, de todas essas manifestações grandiosas de Deus, eles mudaram o seu entendimento. Eles se esqueceram de tanta obra, de tanto favor de Deus em seus benefícios. Eles deixaram de considerar aquelas coisas e chegaram ao ponto de querer voltar.
sentindo saudade de comidas, sendo que o que Deus tinha prometido para eles era coisa grandiosa. Eles se tornaram uma nação livre, uma nação que pertenciam ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de toda a terra, dos céus e da terra. E eles se esqueceram e deixaram de pensar e de considerar tudo isso. E nós vemos isso acontecendo, e por isso muitos daqueles, até mesmo Arão e Moisés, não conseguiram entrar na terra prometida, porque num dado momento de suas vidas, eles se deixaram levar por muitas coisas. Não que eles se esqueceram de Deus, no caso de Arão e Moisés, mas eles acabaram pecando e não consideraram ali todo o favor de Deus e erraram grotescamente diante de Deus. E Deus olhou para Moisés e falou: olha, você não pode entrar na terra prometida, porque você me desobedeceu, você não me honrou diante dessa nação, diante desse povo. Nós vemos também, em seguida, então, Judas nos faz nos traz essa reflexão, né? Será que nós, hoje, servos de Deus, não estamos também sujeitos a, num dado momento de nossas vidas, nos desanimar, a querer mudar o curso de nossas vidas? Não é mesmo? Se somos pecadores, por que então essa exultação de Judas aqui nos versos 24 e 25? Que ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Se nós estamos sujeitos a tudo isso, por que ele está nos dizendo isso? No verso 6, ele chama atenção também para o caso dos anjos, que diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele dia, do grande dia do Senhor. Esses anjos que pecaram, que erraram contra Deus, que desobedeceram a sua voz, a sua palavra, estão reservados para a condenação. Mas Judas nos diz: ora, o Deus poderoso, que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis. Ele está nos mandando orar para permanecermos. Em seguida, no versículo 7, ele fala: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo pena do fogo. Sodoma e Gomorra foi destruída por Deus, porque não olharam para Deus. Porque tinha um servo de Deus ali, e Deus resolveu vir e livrar, tirar o seu servo dali e destruir aquele lugar. Nós olhamos para Sodoma e Gomorra e sabemos que ali hoje, o que existe lá em Sodoma e Gomorra hoje? O Mar Morto está sobre o lugar. Nada, nenhuma vida existe naquele lugar. Por quê? Deus destruiu. Deus odeia o pecado. Deus odeia tudo aquilo que vai contra a sua natureza. Mas a palavra de Deus insiste com nós dizendo: ora aquele, que é uma crase, né? Ora aqueles, quer dizer, ora a Deus, que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Então essa é uma busca constante que nós devemos ter em todos os dias de nossas vidas. Ao pensarmos sobre os anjos, o que nós podemos ver? Nós vemos que eram servos de Deus que serviam a Deus.
são criaturas angelicais, num estado de perfeição muito superior a nós, mas eles tropeçaram, eles caíram, eles foram desobedientes, eles pecaram contra Deus, e eles estão guardados para a condenação. Mas a palavra de Deus nos diz: ora àquele que é poderoso para vos guardar. E existe também, a Bíblia não menciona aqui, Judas não mencionou aqui, mas também Adão. Adão tinha todos os benefícios de Deus em seu favor. Adão estava lá no Jardim das Delícias, no Éden. Ele tinha a presença de Deus todos os dias na sua vida. Ele estava guardado. Ele era preservado, ele tinha tudo que um ser humano pode querer na vida, que é bem-estar. E aqueles que conhecem a Deus, sabem que tudo que é bom nessa vida só pode vir de Deus, só pode estar com Ele, só pode estar em Deus, o nosso Senhor. E Adão caiu. Adão caiu, o seu pecado nos tornou também, como descendentes dele, pecadores, destinados também à condenação. Mas encontramos Cristo Jesus, e a palavra de Deus nos repete dizendo: ora àquele que é poderoso para vos guardar. Ele manda que estejamos buscando isso. Existe também a questão dos apóstatas, aqueles que falsamente creem em Deus, mas não creem. Em determinados momentos de suas vidas, eles abandonam o caminho, eles deixam de seguir ao Senhor, eles se apostatam da fé, eles se desviam, eles buscam outros prazeres, eles buscam outro futuro, eles buscam aquilo que Deus não deseja para nós. Ele não deseja de tal forma que Ele enviou o próprio Filho para que nós pudéssemos ser salvos. E Ele nos quer na glória. É muito triste pensar o que acontece com pessoas que são incapazes de buscar se conservar nos caminhos do Senhor. Existe um peso muito grande para aqueles que se apostatam da fé. Apostatam, acho que essa é a palavra certa, Aqueles que se apostatam da fé, aqueles que buscam outro caminho. Existe a previsão de uma tristeza tremenda ao olharmos para essas pessoas e saber que eles estão entrando pelo caminho da condenação. Então, observando essas bênçãos que Judas nos fala aqui, que Jesus tem poder de fazer, no mínimo, 3 coisas muito grandiosas em nosso benefício. A primeira delas, Ele tem o poder de nos guardar de tropeçar. Ele tem esse poder. Então, qual é o nosso papel aqui enquanto servos de Deus? Atender o pedido. Ora àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Se você viver alienadamente, se você não olha para a palavra de Deus, se você não tem o interesse de buscar uma convivência diária com Ele, se você não tem interesse em aprender a sua palavra, em meditar nela, eu diria para os irmãos o seguinte, que a Bíblia, eu gosto de repetir isso, a Bíblia não é para se ler, a Bíblia é para se estudar. A Bíblia é para você ler ela e meditar na sua palavra. Fazer com que essa palavra esteja impregnada no seu coração,
na sua vida, na sua existência, no seu proceder, nos movimentos da sua vida diária e de toda a sua existência. Busque isso. Se nós nos alienarmos, se nós deixarmos de lado, se nós não buscarmos a Deus, qual é o caminho que nós tomaremos? Se nós não desejamos estar juntos, aqui, que gostoso estar aqui, não é? Que ambiente favorável para o crente e a igreja. Que momento de cânticos, de louvores, de exaltação aos grandes feitos de Deus em nosso benefício. Que momento de alegria que temos aqui. Se nós não prezamos isso, como nós vamos prezar estar lá no céu na glória com Deus um dia? Você consegue imaginar um incrédulo entrando no céu, se isso fosse possível? Ele ia pedir para ir embora, ele não queria ficar lá não, porque glória, glória, glória ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, 24 horas por dia, 30 dias por mês, todos os dias na eternidade, honrando e glorificando, exaltando o nome do Senhor Todo-Poderoso que nos salvou. Quem não tem comunhão com Deus vai ter prazer nisso. Então nós que somos servos dele, que buscamos a salvação em Cristo Jesus, que encontramos essa grande salvação pela obra feita por ele ali naquela cruz. Se nós que encontramos, que temos tudo isso, qual é o nosso desejo? Estar junto dele. E buscar o reforço diário a cada dia, em sua palavra, na oração, pedindo a ele que nos guarde de tropeçar, porque nós sabemos que ele é poderoso para isso, como o escritor da carta disse. Ele é poderoso para nos guardar. Nós não devemos confiar cegamente em nossos feitos, no que nós somos capazes de fazer, mesmo para o Senhor. Porque tudo que nós fazemos ao Senhor, todas as nossas obras ao Senhor, são consideradas como trapos de imundícia, porque vêm de pessoas pecadoras. O grande feito, Ele fez. O que nós podemos fazer? Adorar. Nos alegrar com Ele, sabendo que o que Ele tem prometido, o que Ele tem guardado para nós, são bênçãos espirituais, como nós estivemos vendo de manhã, e eternas. Foi prometido lá, nos tempos eternos, e é para toda a eternidade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você agora está guardado para a salvação. Você está agora guardado para a glória de Deus. Você está guardado para louvar a Deus em toda a sua existência. E nós devemos fazer isso logo aqui. Que Deus seja exaltado em nossa vida. E que nós devemos buscar isso por causa de que Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. 1 Coríntios capítulo 10. Verso 12 diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Aquele que pensa, pois, estar em pé, olhe que não caia. Então, o que nós devemos fazer, irmãos? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Nós não devemos perder isso. Nós não devemos abrir mão desse entendimento da palavra de Deus, que nos recomenda uma coisa tão boa, que é para a nossa eternidade, que é para o nosso bem. Quando nós formos apresentados a Deus, nós seremos apresentados imaculados.
O verso 24 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, sem mancha nenhuma mais. Nós devemos pensar a seguinte coisa: nós, seres humanos, vivendo aqui nessa carne, nós somos pecadores, somos passivos de erro, e nós podemos tropeçar. Nós podemos ter um tropecinho aqui, outro ali, outro lá, mas a palavra de Deus nos recomenda que nós devemos orar e buscar a força dele para que nos livre de tropeçar, porque ele é poderoso para isso. Então isso nos leva a pensar que toda vez que nós estamos tropeçando, é sinal que nós estamos buscando menos, é sinal que nós estamos nos firmando menos, que nós estamos pouco preocupados em andar na presença dele. Então, à medida que você se aproxima mais dele, à medida que você se debruça mais sobre essa palavra, busca o entendimento dela, o ensinamento dela para o nosso caminhar, para a nossa vida diária, para o nosso testemunho para o mundo, todas essas coisas estarão mais presentes em nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos buscando, nós estamos nos empenhando em andar na presença do Senhor. E se nós andamos na presença do Senhor, nós buscamos Ele em todos os momentos de nossas vidas para nos guardar de tropeçar, para que não deixe que nós estejamos nos enveredando por caminhos tortuosos, que nós não estejamos buscando, deixando de lado o caminho estreito, buscando aquele caminho espaçoso, né? Que conduz à perdição, que é fácil de caminhar. Porque se andar pelo mundo, irmãos, é só você se deixar, só você se soltar lá. Vai lá para o mundo e se solta. Você vai a passos largos para o inferno. E parece que está tudo certo. Pergunta para qualquer pessoa aí fora no mundo se está bem para ele. Ele vai dizer que está bem, está tudo muito bem, estou me divertindo, estou feliz. Mas a maior felicidade que uma pessoa pode ter é quando ele tem a felicidade de ter a vida aqui e saber que essa vida sua é muito pequena perto daquela que o Senhor tem reservado para nós. A vida eterna em Cristo Jesus. Então nós devemos orar e buscar nele, porque ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. E naquele dia ele vai apresentar essa pessoa, cada um de nós, quando chegarmos na glória, apresentar a Deus como irrepreensíveis. Aqueles que agora, que naquele tempo, né, enquanto no mundo, estava com possibilidade de tropeçar a qualquer momento, que estava cometendo um deslize aqui, outro ali, e às vezes arrependido aos pés do Senhor, pedindo perdão e misericórdia, agora já são irrepreensíveis, eles já não pecam mais, não existe mais a possibilidade, o poder do inferno não tem nada mais sobre ele, o inferno não tem mais poder sobre ele, sobre nenhum crente. Você está guardado pela misericórdia de Deus. Aí a gente olha para dentro de nós mesmos e fala, mas eu sou pecador, todo dia eu tenho que me debruçar aos pés do Senhor, suplicar misericórdia e perdão, porque eu peco em pensamentos, em atitudes e coisas que falo até. Eu sou pecador, ele sabe que nós somos pecadores, então por isso é a recomendação, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e vos apresentar naquele dia irrepreensíveis, e com alegria perante a sua glória. Você já parou para pensar nisso? Você já considerou isso? Nós, pessoas falíveis, mortais, pecadoras, com desejos carnais os mais diversos, com possibilidades de tropeço a cada momento, com possibilidade de enveredar por algum caminho que ele achou bonito e ir por aquele caminho.
mas que passo a passo, mediante a sua oração, a sua busca pela presença de Deus diariamente, seja em sua casa, no seu trabalho, onde quer que você ande, ou na igreja do Senhor, buscando força, buscando alegria do Senhor no seu viver, para que naquele dia você esteja irrepreensíveis e inculpáveis. Portanto, agora, o apóstolo Paulo diz, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que maravilha! Não temos mais condenação. E agora a carta nos recomenda que nós devemos buscar estar nos apegando ao Senhor, porque Ele é poderoso para nos guardar de todos os tropeços, para que naquele dia estejamos apresentados a Ele irrepreensíveis. Nós estaremos imaculados, não terá mais manchas em nós. Sabe por quê? Porque nós vamos ser iguais ao Cristo. Assim como Ele é, nós o veremos e assim seremos. Essa vida carnal aqui, esse corpo já ficou. Teremos um corpo glorificado para a eternidade. Nenhuma mancha haverá mais. Nada que poderia nos condenar. Então, nós devemos insistir e considerar e saber que Jesus é poderoso. Não se esqueça de quem é seu Senhor. Não deixe de pensar, de considerar quem é o nosso Senhor. Não deixe de considerar isso, porque é muito grandioso. É muito sublime. Deus nos tornará em novas pessoas. Ele já nos tornou novas pessoas, E dia a dia, essa pessoa, salvas agora pelo Senhor, está em fase de crescimento, está caminhando a cada dia, a cada passo, se engrandecendo espiritualmente na presença de Deus, porque pela sua palavra que nos instrui a ser verdadeiros, a ser corretos, a andar como Ele andou aqui, quando Jesus esteve aqui na terra, como Ele andou, devemos andar também. Tantos exemplos dos servos do Senhor que estavam aqui, que caminharam aqui, que nos deixaram esses escritos aqui, que nós podemos nos alimentar a cada dia. Todas essas coisas que estão nos moldando a cada dia, segundo a vontade de Deus. São essas coisas que devem alimentar nossas vidas, nossas almas. São essas coisas que devem nos tornar a cada dia gratos a Ele, por tudo que Ele fez. Olhando lá para o passado, vendo aqueles grandes acontecimentos, a vida daquelas pessoas que se desviaram, daquelas pessoas que deixaram de considerar as bênçãos de Deus na vida delas, como o povo de Israel na caminhada pelo deserto, não é? Como servos do passado que deixaram de acreditar, de pessoas, os exemplos que foram mostrados ali, no caso do quando aqueles espias foram ver a terra prometida, foram ver o que tinha lá e voltaram e falaram mal contra a terra. Deus estava falando, olha, essa terra eu vou dar a vocês. Eles esqueceram que aquela guerra que eles enfrentaram era do Senhor. Da mesma forma, nós estamos sujeitos a achar que todas as lutas deste mundo eu vou vencer pela minha própria capacidade de enfrentar as agruras dessa vida, as dificuldades que existem.
Enquanto eu estiver olhando para mim mesmo, a minha tendência é achar que as coisas que eu vou enfrentar, sou eu que vou enfrentar. Eu esqueço de lembrar que Deus está comigo, que o Senhor Jesus mora no meu coração, que Ele vai trabalhar para que eu seja naquele dia apresentado irrepreensível diante dEle. Não porque eu sou capaz de fazer, mas pela sua misericórdia. Nós vivemos aqui debaixo da misericórdia de Deus. Nós não podemos dar um passo sequer aqui, se não for debaixo da misericórdia de Deus. Toda vez que você vencer uma luta, uma dificuldade, dê graças a Deus, porque é Ele que te sustenta. Deus nos tornará novas pessoas por causa de Cristo, porque Ele fez a grande obra, porque Ele é digno e capaz e poderoso para nos guardar em todos os momentos de nossa vida, nas nossas lutas diárias, nas nossas dificuldades, na possibilidade de conduzir nossos negócios, nossas famílias. Coloquemos ao Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é poderoso para nos guardar e também de tropeçar. Ele nos guarda sempre. Nós somos sustentados por causa de Cristo. É Ele que nos sustenta, o poder vem dEle. Enquanto estivermos vivendo nessa carne, a natureza de Adão sempre vai tentar brotar, sempre vai tentar aflorar da pele, tentar se sobressair, tentar fazer, não, eu posso isso, eu posso aquilo. Mas o crente, ele espera em Deus, ele busca em Cristo o poder para o conduzir, para o guardar de tropeçar, para o guardar na caminhada, para o fortalecer no dia a dia, fortalecer como igreja, fortalecer como membro, fortalecer como pregador da palavra, fortalecer como estudioso da palavra, dando a você o entendimento da sua palavra, para que você saiba qual é a sua vontade. Ele é poderoso para isso. Então, é nele que nós estamos firmados. É nele que nós esperamos. É por ele que nós estamos caminhando aqui. É pela força dele. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versos 14 a 25. Amém? A partir do verso 14 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros.
Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora vem a alegria do crente. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu, mesmo com entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Só Jesus pode nos guardar de tropeçar. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Paulo estava aqui no momento de aflição da sua condição de pecador, de enquanto viver na carne, porque o desejo interno dele, íntimo dele, onde a presença de Cristo nele fazia com que ele buscasse as coisas de Deus, mas sua natureza adâmica buscava o pecado. É assim na vida de todo crente. Mas a recomendação de Deus é: ore àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Porque nós temos a tendência de pecar sempre. Mas onde nós devemos estar nesse momento? É aos pés do Senhor. Não caminhe se o Senhor não estiver junto com você. Não caminhe se você não está unido a Ele em oração, na sua palavra, sendo fortalecido todo dia. Esse mundo se torna muito espinhoso quando você deixa de buscar a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele arranca você do caminho de Deus. A tendência do mundo, né, é te arrancar do caminho de Deus e colocar no caminho da condenação. Por isso a recomendação de Deus: ore àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, para que o pecado não tenha poder sobre você. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Um dia todo esse mal terá desaparecido. O dia toda essa angústia e de saber que nós estamos ainda na carne e que somos propensos a voltar para a carne, tudo isso deixará de existir. Não é? Isso vai desaparecer quando esse corpo for glorificado. Quando o Senhor voltar nas nuvens e nos arrebatar para si. Toda essa propensão ao pecado será deixado. Mas enquanto isso, vamos olhar para a palavra de Deus e pensar da seguinte forma: ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com a alegria. Onde está a alegria do crente, irmãos? No Senhor. Todos nós estamos salvos. Mas todos nós estamos propensos a pecar. Então a nossa busca constante é: ore ao Senhor para que nos guarde. Quando chegarmos ao céu, nós vamos entender melhor tudo isso. Então, teremos um real louvor ao Senhor, que ainda não somos capazes de fazer, porque por nossa natureza, ter o louvor perfeito ao Senhor. Lá o crente verá todos os santos com qual já congregamos, né? Veremos aqueles a quem pregamos o Evangelho e se converteram. E principalmente, estaremos eternamente na presença do nosso Deus. Consegue imaginar a alegria no céu quando nos encontrarmos lá? Nós já nos alegramos aqui quando nos reunimos aqui em culto ao Senhor. Isso é apenas um princípio mínimo desse prazer que será estar na glória com o Senhor. O resumo de toda essa mensagem, de toda essa palavra, é a nossa segurança. Nós só podemos ter segurança em Cristo.
Nós só podemos ter garantias de vida em Cristo. Parece até um paradoxo, né? Nós estamos salvos pela morte de Cristo. Porque Ele morreu, nós temos vida. Por isso por isso Judas está exultante aqui. Ele diz: ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, e domínio e poder, agora e para todos sempre. Ele está exultante porque sabe que Cristo guardou a sua igreja no passado, guarda a sua igreja no presente e no futuro. Nós estamos guardados em Cristo Jesus. Não devemos esquecer a palavra que Paulo nos escreveu. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Está livre agora de tropeçar, porque tem Jesus Cristo que é capaz de nos guardar. Você se sente feliz em estar diante do seu Salvador aqui? Você se sente feliz em estar caminhando ao lado dele? Você se sente feliz em saber que um dia, nós não sabemos quando, pode ser essa noite, amanhã, o mês que vem, o ano que vem, só Deus sabe. Um dia nós estaremos levados na glória. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, Ele não apenas morreu por nós, mas Ele nos guarda, Ele nos sustenta. Por isso, enquanto Igreja do Senhor Jesus aqui na terra, aqui em Três Lagoas, nós vamos nos firmar a cada dia na sua palavra, na comunhão com Ele, na comunhão com os santos dele. Que Deus nos abençoe. Irmão Vinícius.